Todos os dias eu penso nela. Essa dificuldade de falar dela talvez seja porque eu não estou sozinha, né? Porque ali na minha intimidade, dentro da minha casa, eu falo dela com os meus filhos. Todos os dias eu falo dela com o meu neto, quando a minha neta também está em casa nos finais de semana. A gente conversa muito sobre ela porque há meses, né, eles me veem olhando as fotos, ouvindo os áudios. E então não tem um momento que eu não pense na minha filha e as lembranças que eu tenho dela. Eu ainda não consegui, eu ainda não consigo ver como algo do meu passado, parece que ainda faz parte do meu presente. Eu costumo dizer que a conexão que uma mãe tem com o filho transcende a morte. Então, eu não consigo lembrar dela e pensar que ela está morta, né? Eu não consigo pensar nela assim. Até quando eu uso a palavra perda, né? Por ser comum a gente falar de alguém que não está mais nesse espaço-tempo que nós. Eu até me incomodo com essa palavra porque eu não sinto que eu perdi. O que eu sei que eu perdi é a oportunidade de ter ela presente aqui comigo todos os dias, mas ela propriamente ainda vive em mim. Essa conexão nem a morte foi capaz de interromper. Mesmo sendo uma mulher cristã, eu sei que algumas pessoas talvez nem vá conseguir entender o que eu quero dizer. E talvez eu só tenha essa resposta um dia que eu estiver também com ela lá na eternidade. Mas eu sinto ela viva em mim. E é o que me faz querer viver. Porque por vezes quando eu me encontro abatida, é como se ela me lembrasse que eu preciso ser forte, continuar sendo forte, porque eu ainda tenho uma família, porque tem pessoas que se importam comigo e precisam de mim. E aí agora, mais do que nunca, é sobre fazer com que o Instituto Micaela e Lara alcance a vida de outras mulheres para que nós não tenhamos que ver na vida delas, né, o que a gente vive com muita dificuldade. Mesmo fazendo mais de um ano que ela já não está mais aqui conosco, como eu disse, a presença dela para mim ainda é forte, é intensa, porque ela era exatamente assim. Ela sempre foi muito intensa em tudo que ela se propôs a fazer. Na verdade, a Micaele já nasceu, eu me recordo, né, por ela ser a menina mais nova dos 5 filhos que eu tive. E eu lembro da sapequice dela, de como ela se relacionava com os irmãos de uma forma bastante peculiar, né? Ela era aquela que provocava, mas no momento, né, dos responsáveis, porque nem sempre eu podia estar com elas, porque eu precisava trabalhar, e também teve um período na nossa vida que elas ficaram sob os cuidados da minha mãe, mas ela era aquela irmãzinha que provocava, mas passava como vítima, né, por ser menor, por ser a mais novinha, e ela tirava uma onda com as irmãs dela, e sempre muito alegre, sempre muito divertida. Ela, sempre quando nós nos reuníamos, sempre as gargalhadas, né, adivinha de alguma fala dela, algum comportamento que ela tinha. Ela era muito pura, sabe? Uma menina que sempre se colocou à disposição para ajudar todo mundo, independente de quem seja, sem nenhum interesse, sem nenhuma expectativa. Ela era aquela que se envolvia e fazia. E era assim também comigo, era assim com os irmãos. A Natália comentou
sobre o fato desde muito nova ela se preocupar, sabe, com as necessidades que a gente tinha dentro de casa. Então, ela novinha, 12, 13 anos, ela perguntava para as vizinhas se podia fazer uma faxina, sabe? Podia passar roupa, cuidar de criança, ela queria trabalhar, e ela não queria trabalhar porque ela tinha prazer em ter dinheiro, né? Buscar essa independência que a gente já vê nos adolescentes hoje. Eu tenho um filho que fez 14 anos agora, o Victor, ele quer ser um empreendedor. E ele falou, quero ficar rico, né? Eu quero ser empresário. Mas ela não, ela queria fazer algo por nós, não era só por ela. Ela queria fazer algo pela família dela. E a vida dela foi sem, né, até onde o Senhor permitiu. Foi 19 anos dessa pessoa maravilhosa que sempre se importou com todo mundo, mesmo quando ela não pôde, mesmo quando ela não podia. É a filha que se assemelha bastante comigo em algumas características, né? Não, ela é a que mais parece comigo fisicamente. Nas atitudes dela também, muito comunicativa. Todos eles se comunicam muito bem, mas ela nunca teve nenhuma dificuldade de estar em ambiente com pessoas, então ela sempre foi bastante desenvolvida nesse aspecto. E também a força de vontade dela, sabe? E tudo que ela se propunha a fazer, então ela não ficava limitada por conta das dificuldades, das barreiras. Ela esperava tudo aquilo em prol de conquistar os objetivos dela. E ela não estar mais aqui é muito difícil. Ela não estar mais aqui é o que gera em mim uma dor que eu nem sei se é capaz de um dia eu deixar de sentir. Mas, ao mesmo tempo, também saber, né, tudo que a gente viveu e quem ela era, eu me preocupo muito em poder honrar essa memória. Hoje, hoje, como mãe, não podendo cuidar dela, mas responsável de manter viva essa memória que foi tão importante para mim, que foi tão especial, né? Ter sido mãe da Micaele foi uma oportunidade que Deus me deu e que fez toda a diferença na mulher que eu me tornei hoje. Eu sei que é difícil, né, mas a gente queria que tu contasse como é que foi, né, o caso, para que tenha esse registro, assim, sabe? Sim. Mas pensa que respira fundo, pensa que é uma das últimas vezes que a gente vai estar registrado para que tu não precise Sim. falar muitas vezes isso de novo, né? A Micaele sempre teve muitos planos, né? Ela tinha muitos sonhos. E um dos sonhos que, durante muito tempo, ela cogitava era de ser jogadora de futebol profissional. Então, ela batia mó bolão. Literalmente, ela gostava muito do futebol. E então ela jogava na escola, né, nas oportunidades que ela tinha, ela jogava. Só que naquela época, por conta da rotina, eu também ainda como vítima de violência doméstica, porque eu tive 2 relacionamentos onde eu fui vítima de todos os tipos de violência prevista hoje na lei, né, Maria da Penha. Por conta dessa vida de ser vítima, né, e de ter tantas demandas emocionais que limitava, que prejudicava, né, o cuidado, inclusive com os meus filhos, eu não podia participar muito, sabe, desses sonhos que ela tinha. O futebol era um exemplo disso. Ela queria estudar, né, ela queria que eu acompanhasse ela, né, numa escola profissionalizante, ou que eu acompanhasse ela nos jogos que, em alguns momentos, ela queria participar, era convidada para participar, eu não podia. Eu não podia. Primeiro porque, enquanto casada com esse agressor,
Eu não podia fazer nada além do que ele permitia, nada que fosse sobre ele. E, por vezes, eu prejudicava, né, a necessidade dos meus filhos, porque eu estava alienada, mas ainda assim, né, ela não desistia e ela sempre achava possível. Na verdade, ela achava possível, né, isso fazer parte do futuro dela. Então, ela treinava lá no campo. Ela mesma foi no campo que tinha ali perto de casa. Ela foi lá no campo, eu não tinha dinheiro para pagar, porque mesmo que eu quisesse pagar, eu não podia acompanhá-la, né, nos eventos que ia ter. Então, mesmo sem eu ter permitido, ela foi até esse campo, falou com as pessoas responsáveis pelaquela escola de futebol e pediu a oportunidade de estudar ali, de treinar o futebol ali como bolsista. Ela pediu essa condição de bolsista. Ela negociou com eles lá. Eu trabalho na lanchonete, eu faço alguma coisa, mas para ter oportunidade de treinar com eles ali. E aí eles se comoveram com a vontade dela, o interesse dela, então eles permitiram ela treinar. E durante o tempo ela treinou futebol ali. Era uma escola que tinha próximo ali onde nós morávamos. Aí depois disso, só que né, durante todo esse processo dela treinar o futebol, ela já completou 15, 16 anos, então ela começou a trabalhar. Aí nesse momento eu já não estava mais casada, eu tinha conseguido, né, romper o ciclo da violência, então eu saí desse relacionamento. E aí então era só eu e os meus filhos, e todos eles, na medida do possível, me ajudavam, porque era muita responsabilidade, né? Eu não tinha nenhum outro recurso a não ser o salário dos trabalhos que eu desenvolvi. Então, elas já tinham essa responsabilidade desde cedo de me ajudar com as contas em casa. E a Micaele sempre trabalhou, a Késia sempre trabalhou, a Jéssica também sempre trabalhou. Aí, depois num período, com 16 anos, ela começou a cogitar, não que ela deixou de querer ser jogadora de futebol, mas ela começou a cogitar ser influencer, né? Todo mundo estava falando sobre as redes sociais, TikTok, Kawaii. E aí, então, ela criou redes sociais e já criava alguns conteúdos, né? Postava algumas fotos. Só que até nisso também, eu por falta das minhas limitações, eu não acolhi ela como deveria, sabe? No sentido de acreditar com ela, né? Naquele sonho, a vontade que ela tinha, mas promover segurança. Então, eu só me preocupava com a segurança. Eu não me importava muito com os planos dela para o futuro dela, né, que era ser influência. Eu só achava que aquela exposição era muito perigosa, então, por vezes, eu resistia. Cheguei a excluir algumas contas dela no Instagram, contas que já com número significativo de seguidores, porque toda vez que eu pegava o celular dela, aí eu via comentários de outros homens, né? De homens mais velhos, então todo aquele assédio me preocupava muito, eu tinha muita preocupação com ela em relação a essa questão, né, do assédio, de crimes sexuais. Então eu tinha essa resistência com as redes sociais por conta do medo, sabe, da minha filha ser violada. E então nesse momento eu não apoiava ela como ela precisava que fosse, sabe? E acho que eu nem conseguia enxergar essa necessidade, né, de acolher com segurança. Na verdade, eu achava que eu, resistindo essa vontade dela, eu estava cuidando dela, protegendo ela, mas, na verdade, eu estava criando uma dificuldade ainda maior, né? Porque ela tinha essa necessidade de fazer dar certo, e então ela, por vezes, se colocava em situações que quando ela conhecia outros influenciadores, outros criadores de conteúdo, por temer, né, a minha resposta em relação a isso, então ela não dividia comigo, ela não contava. Mas durante essa discussão aí dela ser influencer, ela começou a namorar, e essa mesma preocupação que eu tinha, o namorado dela também tinha, né, com essa questão da exposição. Não na mesma
no mesmo contexto, porque eu era mãe, né? Ele era namorado. Então, acho que a exposição, o medo que ele tinha mais era por ela ser a namorada dele, né? Pela opinião das pessoas, por ela ser bonita e outros homens estarem seguindo, comentando, enfim. Então, durante o período, ela ficou namorando esse rapaz. Depois, quando ela completou 18 anos, inclusive, para poder... eu completei 18 anos, agora eu vou sair da casa da minha mãe, então eu vou poder fazer tudo aquilo que ela me limitava a fazer, porque, de fato, eu era muito, assim... eu criei ela de uma forma muito regrada, porque como eu fui ferida, como eu fui violada, como eu fui vítima durante a minha vida toda, né? Dentro desse contexto da violência doméstica e também de abuso sexual. Então, eu errava, eu fazia as coisas achando que era importante fazer e era assim que eu deveria fazer, mas isso criou uma situação que promoveu, sabe, o interesse dela de querer sair ali daquele cuidado excessivo. Então, ela completou 18 anos e foi morar com ele. Foi morar com ele num apartamento também próximo à minha casa. Tudo bem, eu consenti, ajudei eles a procurar o apartamento, eles mobiliaram. Foi um momento assim que ela dividiu comigo e eu pude participar. Mas acho que o que motivou ela a sair de casa foi essa questão da liberdade, sabe, que eu não promovia. Ela não que necessariamente ela queria sair de casa porque ela não queria estar conosco. Não, ela queria ter mais liberdade e a liberdade que eu não dava. A liberdade que ela achava que era preciso para ela poder alcançar, né, as expectativas dela em relação às redes sociais, em relação a essas plataformas aí que ela criava conteúdo. E lá ela começou a criar conteúdo para o Kawaii, para o TikTok. E foi nesse período que ela foi contratada por essas plataformas. E foi tudo muito rápido, né, porque aí, de fato, ela conseguiu se conectar com pessoas e começou a engajar. Só que também nesse período, eu acho que até mesmo por conta do afastamento dela e uma situação específica que eu vivi durante esse período, eu comecei a buscar entender, sabe, toda essa dinâmica da minha família, né, da minha relação com a minha mãe, da minha mãe com a mãe dela, e que isso vinha sendo postergado aí de geração em geração. E eu já estava incomodada com isso e eu só não sabia o que fazer nem como fazer, então eu comecei a estudar. Eu comecei, né, com autoconhecimento e eu vi a necessidade de cuidar de mim primeiro para eu poder cuidar das minhas filhas, né, para eu poder cuidar dos meus filhos. Então eu comecei a fazer um curso de formação de terapeuta, né, é uma abordagem recente, mas eu comecei a fazer essa formação porque eu queria ser melhor. Eu queria ser melhor, eu queria ajudar os meus filhos, inclusive ajudar ela, porque ela enfrentou muitos desafios, sabe? Por conta dos sonhos dela, né? E por ser mulher e ser uma mulher bonita. Então, Deus me deu a oportunidade de ressignificar minha relação com ela, a gente conversava. E nesse período ela abriu coisas para mim que antes ela não tinha aberto. E numa dessas conversas foi quando ela disse que não estava feliz dentro do relacionamento, né, que ela tinha. E aí eu falei, tá, mas e qual que é a sua expectativa? Então, né, em relação a ele, ao seu relacionamento? Ela disse que ela não queria estar envolvida com ninguém, que ela só queria estar envolvida com as coisas que ela planejou, que era, nesse momento, já não era mais ser jogadora, mas era ser influencer digital. E ela falou, estar com ele me limita, porque eu saí da casa da mãe, né, porque eu tinha que estar ali debaixo do seu jugo, mas agora eu estou dentro de um relacionamento que também me limita, então eu quero ficar sozinha. E aí eu falei, então, se é isso que você quer, então é importante que você divida isso com ele. Então foi quando ela conversou com ele, que o relacionamento já estava instável, e eu falei para ela, até que você tenha condições de alugar uma casa para você morar, se você quiser, você pode morar comigo. Hoje a nossa relação já amadureceu, né? Hoje eu já consigo enxergar os erros que eu cometi no passado. O que hoje eu quero oferecer para você é exatamente o que eu deveria ter feito desde sempre. Eu só não sabia. Eu quero que você veja em mim
a sua mãe, a sua amiga, e todas as nossas discussões, tudo que você vier dividir comigo, né? Eu quero ouvir e te responder sem julgamento. Eu quero te dar acolhimento, eu quero que você se sinta segura estando comigo, estando aqui dentro de casa. E ela aceitou. Ela veio, ela terminou com ele, foi morar comigo e a gente alugou um apartamento. E nessa discussão de alugar o apartamento, né, ela fez algumas exigências e eu consegui atender as expectativas dela. Ela queria um apartamento mobiliado, que ela queria criar conteúdos dentro desse apartamento, enfim. Eu assumi uma responsabilidade que eu nem sabia se eu era capaz de suportar, né, em relação ao valor do aluguel, porque ela tinha sido contratada, mas ela ainda não tinha recebido nada das plataformas. Mas eu tive a oportunidade de fazer parte desse sonho dela, mesmo que de forma tão tardia, né? A gente mudou e aí ela começou a se engajar, ela se comprometeu aí com o trabalho dela como influencer, e só que aí nisso ela conheceu outras pessoas também. E nesse período, na verdade, ela já tinha conhecido esse rapaz que tirou a vida dela através das redes sociais. Eles tinham se encontrado em um outro momento, nesse processo de separação dela do ex, numa balada, num lugar lá no Cambuí, eu não sei dizer exatamente aonde, mas eles tinham se encontrado no rolê. E ele, seguidor, acompanhava, né? E quando ele viu que ela estava crescendo, que ela estava engajando, ele criou uma ideia de que ela deveria ser dele, né? E aí, então, nesses encontros esporádicos, eles se viam, saíam, mas ela nunca dividiu comigo nada sobre ele, ela nunca apresentou ele à nossa família, nem as pessoas próximas a ela. Ela nunca levou ele em casa, ela nunca esteve com ele em casa, então eu não tinha nenhuma informação sobre ele. Eu só fui ouvir falar dele 15 dias antes dele decidir quando ele decidiu tirar a vida da minha filha. Foi quando eles estavam, ela saiu de casa numa manhã dizendo que ia para a praia, era uma viagem que já estava planejado. Eu não queria que ela fosse, era um feriado da Páscoa, eu me lembro. Eu queria que ela ficasse em casa. Eu queria que ela ficasse em casa porque, por conta das gravações, e nós já estávamos morando juntas, né? Ela ficava pouco e eu estava naquela... Eu senti uma necessidade muito grande de estar perto dela e eu só não entendia o porquê. Eu sentia saudade dela. A gente se falava toda hora, o tempo todo. Mas eu falava para ela, Micaele, quando você vai vir para casa? Ah, mãe, eu tô gravando, eu vou para São Paulo. Ah, mãe, eu tô gravando daqui na casa do fulano. E eu falava, quando que eu vou te ver? Eu não te vejo, mãe, a gente tá perto, eu tô bem. E ela falava, tá precisando de alguma coisa? Não, eu tô precisando sim, eu preciso de você aqui. Isso um mês antes. E eu não entendia porque... Hoje eu entendo, né? Ela já estava partindo e esse sentimento que a mãe, né, ela tem é inquestionável. E aí, eu lembro que nesse dia da viagem eu falei para ela, não vai. Ela falou, não, mas já estava marcado, eu vou com um amigo para a praia. Mas quando eu voltar, eu já não vou marcar mais nada, eu vou ficar mais em casa. Pode ficar tranquila, né? A gente vai sair. Aí ela falou, o seu aniversário é seria 2 meses depois, né? Porque foi a Páscoa. Já vê para onde, já vai escolhendo o lugar para nós irmos, né? Até lá eu já vou estar ganhando bem e eu quero viajar com você, eu vou te levar para viajar. Esse vai ser o meu presente de aniversário para você. E aí ela foi. Quando deu 7h pouco da manhã, ela me ligou, falando, mãe, já devia ter te ouvido. Era Deus que estava falando com você e eu não entendi. A gente quase capotou o carro. Quase que eu morri. E eu quero te pedir desculpa, mãe.
eu quero te pedir desculpa porque você é a única pessoa que se importa comigo de verdade. Eu lembro que ela falava isso, que eu sei que o seu amor é questionável. O mundo tá muito ruim. E ela começou a falar aquilo e eu comecei a pensar, por que ela tá falando isso, né? Eu acho que o fato dela ter visto que ela poderia ter morrido gerou nela esse sentimento, né? Mas eu não entendi exatamente o motivo. Mas, enfim, talvez porque naquele momento, como é que foi que ele reagiu, né? Ele que era o responsável, seria o responsável por causar a morte dela no acidente, porque depois eu descobri que ele estava alcoolizado e também estava drogado. Então, talvez isso fez ela refletir. Tipo, ele colocou minha vida em risco, porque ele decidiu fazer uma viagem, ele pegou ela às 5 horas da manhã. Quem é que ia imaginar que se acorda e já está drogado ou alcoolizado? Na verdade, ele nem dormiu, provavelmente ele nem dormiu. Então, nesse sentido que eu acho que ela quis dizer para mim, você estava preocupada, não queria que eu fosse, e esse sentimento é legítimo, isso é amor. E aí ela falou, quando eu voltar, mãe, tudo vai ser diferente, tá? Eu falei, então, tá bom, Micaela, depois a gente conversa. E aí ela passou o dia, a gente se reuniu em casa, eu e os meus filhos, né? A Jéssica foi, e à noite, quando nós estávamos lá, minha irmã ligou, falou assim, olha, eu preciso falar uma coisa, aconteceu isso com a Micaele, ela está na delegacia lá do Guarujá, um amigo reconheceu ela, entrou em contato comigo, não conta para sua mãe. Aí a Jéssica pegou e falou, tia, é inevitável não contar para minha mãe, porque eu estou inclusive na casa dela e ela já ouviu. E aí foi quando eu peguei o telefone e comecei a falar com a minha irmã sobre o que tinha acontecido. E nesse momento a minha irmã, eles já tinham saído, aí, quer dizer, a minha irmã estava a caminho da delegacia, e eu falei, quando chegar lá você me liga, e aí ela me ligou. Na verdade, ela ligou para a Jéssica, né? E como ela falou que não queria que a Micaele soubesse que eu sabia, então eu não falei nada, né? Um certo momento, eu não falei nada. Mas aí a Jéssica foi, conversou com ela, chamou a atenção dela, e aí eu falei, não, eu vou falar sim. Aí eu falei, Alessandra, você vai pegar a Micaele, você leva ela para sua casa. Eu não quero que ela vá embora com esse rapaz, eu não o conheço. Mas de manhã, ela me liga dizendo que quase morreu, né, num né, na estrada, caminho do litoral. E agora essa situação. Nesse momento, não tem como eu resolver nada, eu estou longe, mas muito obrigada por você já estar aí. Eu só te peço que você leve a Micaele e não permita que ela retorne com ele. E aí, nisso, ela foi conversar com a Micaele, aí, inclusive estava na chamada de vídeo, a Micaele discutindo com ele, né, eles estavam bastante alterados, e a Micaele discutindo com ele, tudo como as coisas se deram, inclusive o relato dele lá na delegacia, porque ele foi liberado, mesmo sendo pego com com uma quantidade significativa de droga sintética, ele também foi preso com a arma que ele portava, e ele não deveria transitar, ele não tinha, ele não poderia estar transitando com essa arma, a não ser, porque como ele era CAC, para poder praticar, né, o tiro esportivo, mas ele andava armado em todos os lugares que ele ia, e foi com essa arma que liberaram ele na delegacia, que 15 dias depois ele matou minha filha. E eu lembro que a minha irmã fez na chamada de vídeo, mostrando os dois discutindo, e eu analisando tudo aquilo. Eu falei para minha irmã, esse cara é um psicopata. Eu falei para ela. Por quê? Ele não falava nada. Ele não esboçava reação nenhuma. E a Micaele brava, né, falando e gritando e xingando ele. Porque lá na delegacia ele disse que parte daquela droga era dela. E ela estava brava por isso. E aí eu lembro que eu falei para minha irmã, esse cara não é... Eu não o conheço, mas esse cara não presta, ele não vale nada. E ela, não, eu vou levar, ela vai embora e tal. E assim foi. A Micaele foi para casa da minha irmã. E no dia seguinte, a minha irmã entra em contato com a Jéssica e fala que ele foi lá, a minha irmã tinha trocado o telefone com ele,
Ele entrou em contato com a minha irmã, dizendo que, né, queria se desculpar, que as coisas aconteceram, foi equivocada a abordagem da polícia, porque ele não tinha agredido ela, que na verdade o fato da polícia ter ido até eles foi porque a população acionou após ver ele dando um tapa na minha filha e quebrando o celular dela. E aí ele tentando fazer parecer que ele não tinha feito isso, né, responsabilizando a minha filha por conta das ações que ele mesmo escolheu tomar, e dizendo que queria comprar um celular, então precisava falar com ela porque ele queria comprar o celular para repor o celular que ele havia danificado. E aí a minha irmã permitiu eles falarem, né? Então eles falaram, trocaram mensagens, ele foi até minha irmã e a minha irmã permitiu ela ir com ele com essa expectativa de comprar outro celular. Ela precisava de celular para trabalhar, então ela achou que estava fazendo o certo, permitir ela resolver isso com ele. E então ela veio para Hortolândia, eles vieram para Hortolândia, ele comprou o celular e ela veio para casa. E nisso que ela veio para casa, eu sentei com ela, eu lembro que eu sentei com ela, estava na mesa, estava trabalhando, interrompi. E ela da outra ponta sentou. Então, mãe, a tia falou que você quer falar comigo. Eu falei, não, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você me fale, né, sobre o ocorrido. E aí eu lembro que ela olhou para mim e falou, mãe, não se preocupa, eu tô bem. Eu não vou mais ficar com ele. Eu sei que eu não falei para você, eu fiz errado. Eu não quero mais ficar com ele, eu não vou ficar com ele. Eu só tive que vir com ele para poder ter o meu celular, porque senão, e se ele não me pagasse? E se ele não comprasse outro? Eu preciso do celular agora mais do que nunca para trabalhar. Eu tenho metas, né, de postagem de vídeo e tal. Então foi nesse sentido que eu voltei com ele. Eu sei que você tinha dito para mim não vir, mas eu precisava vir e eu não vou mais ficar com ele. E aí eu peguei e falei para ela que se ela ia se posicionar daquele jeito, quero certas fazer, porque eu falei para ela, lembra que a sua mãe, né, durante muitos anos, nesses 2 relacionamentos que eu tive com seu pai, com o pai de seus irmãos, foi vítima de relacionamentos abusivos, e você mais do que qualquer um sabe o que isso gerou em mim. E você não precisa estar nesse lugar. Ela falou, não, imagina, eu não vou ficar com ninguém, na verdade eu não quero ficar mais com ninguém. E foi o que ela me disse. Ela vai ficar tudo bem. Eu vou voltar para casa, tenho umas coisas para resolver, mas não se preocupa comigo, tá tudo bem. E nisso, ela foi resolver as coisas dela. Aí eu fui para casa do Clóvis, fui ajudar ele na casa dele. E enquanto eu estava lavando a louça lá, eu tive uma visão. Eu tive uma visão. Literalmente, eu olhei assim para baixo e vi a minha filha sendo assassinada. E aí eu me vi, como eu estava, né, sob aquele plano ali, como se fosse ali um cenário, eu vendo ela sendo assassinada, e eu me via ali naquele cenário, sofrendo, tendo que lidar com a dificuldade do luto, eu vi toda essa dinâmica, sabe, do processo com o luto e tal, quanto era difícil tudo aquilo, e eu me espantei, porque eu falei, meu Deus, por que eu estou vendo isso? E eu chamei o Clóvis e dividi isso com ele. Falei, Clóvis, eu acabei de ver assim, assim, assim. Aí ele, vamos orar, né? Talvez alguma, sei lá, porque você fica preocupada que ela não tá ficando em casa, você não sabe com quem ela tá. Deu, né? Tipo, pode ser que seja um fruto das minhas preocupações, entendeu? E aí eu falei, tudo bem. Aí falei com o Cadmiel, falei com a Jéssica sobre essa visão e uns dias antes eu falei com ela. Eu falei, eu vi assim, assim, assim. Eu não sei com quem você está se relacionando. Eu não sei todos os lugares que você tem frequentado. Mas eu preciso que você saiba que você só está segura perto das pessoas que te amam, mesmo que te respeitem, não tem interesse pelo seu corpo, pela sua carreira, né?
aquilo que você pode proporcionar, porque existem pessoas aqui, inclusive a sua família, que sente sua falta e ama você por quem você é. Então, você precisa gravar, eu entendo isso. Eu disse para você que eu ia te apoiar. Mas isso não deve ser sua prioridade, porque eu prefiro que você volte a ser uma balconista numa lanchonete, mas que eu saiba que, né, a sua vida está em segurança e que você não vai estar dentro desses relacionamentos abusivos. Ela falou, mãe, eu não vou ficar mais com ninguém. Não se preocupa, eu já falei isso para você. E aí ela foi lá para casa dos influencers que ela estava gravando. De fato, a Micaela, ela se posicionou. Ela disse para aquele cara, eu não vou mais ficar com você. Só que ela não dividiu com ninguém, né, a resposta que ele deu para tudo isso. Então, há algumas pessoas que, nos 3 dias antes, porque isso, quando ela saiu, quando a gente teve essa conversa, ela foi lá para casa do pessoal gravar e passou aqueles, não sei exatamente quantos dias foi, mas enfim, ele já estava perseguindo ela, né? Ele já estava perseguindo ela, tanto é que ele foi bater lá, na casa onde ela gravava. E criou uma situação muito constrangedora, né? As pessoas se intimidaram, ele, de forma velada, né, ameaçou as pessoas da casa e, inclusive, sobre isso ela também não dividiu comigo. Eu fiquei sabendo disso porque as pessoas da casa resolveram criar conteúdo e postaram no YouTube acho que não sei se foi meu filho, enfim, mostrou, né, aquele vlog lá que eles fizeram a respeito dessa ida dele na casa. E aí eu falei com ela, ela saiu da casa, né, porque ela acabou discutindo com o dono da casa, e ela veio para minha casa, ela veio para nossa casa. E aí ela veio, ficou um período lá, ficou umas horas lá, e voltou para casa. E nisso que ela voltou para casa, ela resolveu o que ela tinha que resolver, pegou algumas coisas dela, e ela falou, agora eu não vou mais ficar na casa lá dos influencers, tudo que eu for produzir, ou eu vou produzir aqui, ou então eu saio para academia, né, vou gravar com outros parceiros, vou criar outros tipos de conteúdo, eu não quero mais criar vlogs como eles faziam lá na outra casa, então eu vou ficar aqui, mãe. Então ela foi, pegou as coisas, veio para casa no Dia das Mães, dia 14 de maio. Ela veio para casa, já chegou um pouco tarde, né, trouxe algumas coisas somente. E a gente teve aquela tarde, comemos juntos, estivemos juntos ali reunidos, ela e os irmãos. Ela foi para o nosso quarto, que nós dormíamos juntas. Ficou mexendo no celular, conversou com uma amiga dela, aí ela vinha no quarto, conversava um pouquinho comigo, na sala, conversava comigo. Foi no quarto dos irmãos, pediu desculpa para os irmãos de não ter estado com eles no feriado da Páscoa como ela havia prometido. Aí ela pediu perdão para os irmãos, ela pediu perdão para mim. Aí ela pegou e mandou por mensagem mesmo, lá no quarto ou na sala, que eu estava assistindo uma série. Ela, mãe, me leva na igreja quarta-feira? Aí eu falei, sim, filha, vamos na igreja. E aí por mensagem mesmo, porque o Cadmiel estava comigo na sala, e ela começou a falar, mãe, semana passada você falou para mim não te pedir perdão, se eu de fato não tivesse arrependida, que eu tinha conversado com ela sobre isso, essa questão do perdão, né? Que eu falava para ela que ela pedia perdão porque ela a consciência dela pesava, mas o perdão não era isso da questão da culpa e da consciência, o perdão é arrependimento, e eu falava para ela, arrependimento gera transformação. E aí ela começou a falar comigo sobre isso, sobre essa questão do perdão. Ela falou, mãe, agora quando eu te pedi perdão, eu te pedi perdão de verdade, viu? Ela falou, porque eu quero mudar. Eu sou uma pessoa boa, né, mãe? Ela falou, mãe, eu sou uma pessoa boa, né? Aí eu respondi para ela, você é maravilhosa, filha. Você é especial, você é uma menina que tem um coração que é difícil encontrar nas pessoas. Você é uma pessoa boa. E os erros que você comete faz parte do processo de maturidade. São as suas experiências. O que você tem que se preocupar é que, às vezes, o erro recorrente pode te colocar numa situação difícil. Aí eu estava falando sobre a questão dos relacionamentos, né? E ela falou, não, mãe, agora eu vou focar
no meu trabalho, vou cuidar da minha saúde mental, e eu vou para a igreja. E eu falei, é isso mesmo. E eu falei, e você pode contar comigo para que tudo isso aconteça como você precisa. E aí ela, né, tava conversando com a amiga, enfim. Cadmiel foi embora, eu deitei na cama, a gente ainda falou umas palavras e dormimos. Ela dormiu comigo. E aí, no dia seguinte de manhã, eu acordei cedo, que eu tinha uns compromissos. Eu nunca tinha deixado ela me gravar, nunca tinha participado de nada dela nas redes sociais. Naquele dia, eu disse para ela, Mica, quer fazer um vídeo? Vai, eu vou deixar você fazer um vídeo, faz um vídeo aí. E aí ela na cama, ela só me gravou entrando no quarto. Ela falou, não, mãe, eu vou fazer normal. Se você entrando no quarto, vou falar alguma coisa. Eu falei, tá bom. Aí ela gravou, aí ela postou, eu saí. Aí no WhatsApp ela falou, mãe, todo mundo comentando, eu vou gravar mais vídeo em casa, o pessoal gostou de você e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu voltei para casa, ela ainda estava na cama dormindo, ela falou, mãe, eu não estou muito bem, na verdade faz muito tempo que eu não durmo em casa, e aí hoje eu, pelo menos na parte da manhã, eu quero ficar deitadinha aqui. Eu falei, tudo bem, filha, fica descansando, né? Ainda bem que você conseguiu dormir, que você tá bem. E eu falei, quer comer alguma coisa? Ela, não tô a fim de comer. Eu ainda não tô muito bem. E ela, quando ela falou, não tô muito bem, eu pensava que era por causa dos dias anteriores, de todo o constrangimento que ele fez ela passar. E aí ela postou nos stories, nas redes sociais dela, ela falando com os seguidores dela, não tô muito bem, mas vai ficar tudo bem. E com aquela música do Thales Roberto, né, que fala mesmo sem entender, eu confio em ti. Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? E aí ela postou e eu continuei trabalhando. Eu falei, vai passar, ela vai ficar bem, ela tá em casa, agora vai ficar tudo bem. Quando deu meio-dia e pouco, ela sai do quarto, com os passos firmes. E aí ela passa por mim, ela não me olhou. Mas eu lembro que ela colocou o celular em cima da mesa e a expressão dela não era agradável, ela estava com raiva, sei lá. E ela desceu, abriu a porta do apartamento e desceu. E aí eu vi ela saindo, né? Como eu estava na ligação, eu estava trabalhando, eu não tive, como de costume, perguntar para ela onde ela ia, que ela ia fazer, até mesmo porque eu pensei que ela ia ali na casa, no apartamento do Clóvis, que morava no mesmo condomínio. Pelo fato dela não ter se arrumado e não ter levado o celular. Quando eu vi que ela não levou o celular, achei estranho, porque ela nunca ficava sem o celular. Mas, enfim, não imaginava, né, o que estava por vir. E aí, aí, só que alguns minutos depois eu precisei sair, que eu tinha um atendimento externo, e eu precisei sair. E ela sabia que eu ia sair. E eu entrei em contato com o Cadmiel antes de ir, falei, Cadi, a Mica tá aí? Ele falou, não, ela não tá. Eu falei, mas pra onde que essa menina foi? Tipo, ela não se arrumou, não levou o celular, pra onde foi que ela foi? E nisso eu falei, bom, ela vai voltar, tá aqui por perto, né? Eu vou ter que ir. Aí eu peguei e fui. Passei pela portaria. Eu vi um carro preto parado em frente à portaria. Mas como eu não conhecia o rapaz, nem qual era o carro que ele tinha, passou desapercebido, embora algo diferente aconteça, porque quando eu passei, eu até cogitei ser ela ali naquele carro, com alguém. Só que o carro era todo filmado e eu fiquei assim, né, com receio de tentar ver algo e estar invadindo a privacidade de alguém. Então eu passei pelo carro e fui fazer o que eu tinha que fazer. E durante a tarde eu estava em Sumaré, estava no hospital estadual de Sumaré. Eu mandei mensagem pro Cadmiel, e aí, ele apareceu? Não apareceu. Aí eu peguei e mandei mensagem pra Jéssica. Falei, Jéssica, eu tô achando estranho. A Micaele saiu de casa sem o celular. Eu não consigo falar com ela. Já se passou 2 horas que a Cadmiel falou que ela não tá lá. Eu falei, eu tô preocupada, alguma coisa aconteceu.
E aí ela pegou e falou assim, não, não aconteceu nada não. Todas as vezes, inclusive, que você pensa que alguma coisa aconteceu com ela, aí ela aparece com aquela cara lavada dela e, né, falando, dando as desculpas dela e você, enquanto você fica aí passando mal. Porque eu tinha mesmo uma preocupação exagerada com ela, sabe? E aí eu falei, bom, tomara que seja nóia. Que ela falou, isso é nóia da sua cabeça. Eu falei para ela assim, bom, tomara que seja realmente nóia, somente nóia da minha cabeça. Só que ali eu já tava sentindo tudo isso, né? Eu voltei, ela ainda não tinha chego, eu precisei ir para a faculdade, tinha prova, ela não tinha aparecido. Eu fui apreensiva, mas eu precisava ir, eu não podia deixar de ir. Mas foi eu chegar lá, uma hora depois, eu recebi a ligação do policial militar que, inclusive, morava no meu bloco, falando que precisava, para registrar a ocorrência, os documentos dela. Eu falei, mas onde que ela tá? O que que aconteceu com ela? E aí ele falou, não, tá tudo bem. A senhora tem como vir até aqui? Porque eu te explico melhor o que aconteceu aqui. E aí eu lembro que eu tinha prova aquele dia. E foi minutos antes da a professora já ia aplicar a prova, mas eu lembro que eu falei, não, eu vou sim. Eu tinha saído, aí eu voltei, escrevi num papelzinho, né, uma justificativa para o colega entregar para a professora para poder justificar minha ausência na prova. Eu falei, aconteceu alguma coisa com a minha filha, eu não sei o que é. O policial me ligou e eu vou precisar sair, né, se tiver oportunidade de fazer e tal. Eu escrevi essa carta, deixei com ele, ele se comprometeu de entregar. E aí, quando eu desci desesperadamente para esperar o Cadmiel me buscar na porta da faculdade. E aí foi quando eu abri o WhatsApp para poder falar com a minha filha, porque os meninos estavam sozinhos. Eu vi que o pessoal no grupo postou que tinha um casal morto na portaria, dentro de um carro na portaria. E ali foi... Eu não sei nem dizer o que eu senti ali. Foi o pior momento da minha vida. De toda a minha vida, de todos os momentos ruins. Nada se compara com o que eu senti naquele momento. E cada minuto, cada segundo era uma eternidade. Até que ele chegasse e eu pudesse ir. Na esperança de ser mentira e de não ser ela. Ou dela ainda poder ser salva. E aí, quando eu cheguei, eles não deixaram eu se me aproximar do carro. Mas aí eles confirmaram que eu já sabia, eles nem sabiam que eu já sabia, né? Porque eu acabei descobrindo pelo grupo do condomínio que a minha filha tinha sido assassinada na porta do prédio onde nós morávamos. E aí, desde então, eu venho vivendo assim, com essa dor. E durante os primeiros meses foi muito difícil, porque eu não tinha nenhuma expectativa para minha vida. Eu nem achava que seria possível construir algo. Na verdade, eu quis desistir da faculdade. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia me alimentar, não conseguia cuidar da minha casa, dos meus filhos. Eu não consegui nem lembrar das primeiras semanas. Eu não tenho lembrança do enterro, eu não tenho lembrança do velório. Eu não sei quem teve na minha casa que falou comigo. Eu não lembro de nada. O psiquiatra falou que isso é estresse pós-traumático e que talvez seja até o meu cérebro querendo me resguardar de reviver essa dor, como se algo fosse mudar, né? Às vezes eu falo comigo mesmo, por que eu não lembro? Porque não tem como eu esquecer, né? O que de fato fez com que essa dor existisse em mim. Mas enfim, depois de depois de uns 2 meses foi quando eu comecei a ler os livros sobre como enfrentar o luto.
E foi quando eles direcionavam nos livros da gente fazer algo para poder honrar a memória, e isso ia trazer conforto. E foi quando eu comecei a escrever um livro, e foi quando eu escrevi o esboço das ações que eu gostaria de promover dentro do instituto, que eu escolhi dar o nome da minha filha.